E no capítulo dessa segunda-feira, dia 17 de maio, da novela Topíssima, Edivaldo diz para Graça que a única ligação que eles sabem é do Taylor com o Edson. Graça diz para Edivaldo que por isso eles não podem esperar para colocar as escutas na República. E o Taylor não vai ficar fora do negócio da Veludo Azul. E enquanto aos sequestradores da Jade, é por aí que eles vão tentar chegar neles. Edivaldo fala para Graça que o delegado Santiago vai compartilhar com eles todas as informações. E todos os nomes que Jade ouviu no cativeiro, ela já falou. E a informação concreta que eles têm é nenhuma. Antônio chega na sala de Graça e cumprimenta ela e Edivaldo. Antônio pergunta para os dois onde está o delegado André. Edivaldo fala para Antônio que o delegado André foi afastado por causa da fuga do Taylor. Antônio comenta que veio até aqui pois ficou preocupado desse Taylor e seus comparsas irem atrás da irmã dele. Graça fala para Antônio que não acredita que eles tenham mais interesse na Gabriela, e a overdose era porque ele era o foco da investigação deles. Antônio diz que mesmo assim fica preocupado e confessa que ficou revoltado quando o delegado libertou o Taylor. Edivaldo fala para Antônio que era a vida da filha de André que estava em jogo. Antônio diz para Edivaldo indignado que esse cara é perigoso e o delegado André tinha que ter resolvido isso através do trabalho da polícia e daqui a pouco a quadrilha vai sequestrar um companheiro deles para trocar pelo Edson. Edivaldo olha sério para Graça, que olha de volta e eles ficam em silêncio. Antônio pergunta para os dois o que foi. Graça fala para Antônio que Edson vai responder em liberdade e ele foi solto hoje. Antônio pergunta para os dois que absurdo é esse, e esse cara tentou matar a irmã dele, e nervoso fala que eles soltaram um assassino e libertaram um bandido. Graça explica para Antônio que para chegar no Taylor, o delegado André fez com o Edson um acordo, por isso ele entregou o gringo. Antônio se revolta e fala que droga de país é esse e se senta no sofá. Antônio coloca a mão no rosto e fala que é inacreditável uma coisa dessa, porque agora virou moda oferecer liberdade, redução de pena para um bandido e entregar outro bandido. Pergunta para os dois por que eles não fazem o trabalho deles. Edivaldo pede para Antônio se acalmar e fala que eles entendem a revolta dele, mas não é assim que as coisas funcionam. Antônio não aceita, pergunta para Edivaldo como que as coisas não funcionam assim e fala que eles soltaram um cara que atentou contra a vida da irmã dele para pegar um outro safado que também foi libertado. E as coisas não podem ser assim, e é por isso que falta segurança e justiça nessa droga desse país. Tocam na campainha da República e Elizabeth vai atender. Elizabeth abre a porta e, surpresa, fala a Edson. Edson abre o sorriso e dá oi para Elizabeth e fala que voltou. Dagoberto fica surpreso e fala para Edson que não lhe avisaram que ele iria ser solto hoje. Edson, sem entender, fala que lhe falaram que ele tinha concordado de ele voltar a morar aqui. Aliás, que todo mundo tinha concordado. Dagoberto fala para Edson entrar e esse assunto já foi discutido por todo mundo. Elizabeth fala para Edson que a volta dele não foi aceita por unanimidade e por ela ele ficava na rua mesmo. Edson ia tentar se desculpar com Elizabeth, mas rapidamente a mesma sobe as escadas, não dando atenção para Edson. Edson abre o sorriso e fala para todos que todo mundo merece uma segunda chance. As meninas da República vão embora da sala, desaprovando a volta de Edson. Zumbi fala para Edson que ele vai ter que dar um tempo para todo mundo acreditar que o mesmo mudou de verdade. Edson fala para os rapazes da República que entende, e Mão de Vaca pergunta para Edson se ele mudou mesmo, e Gustavo fala que estão de olho nele. Edson fala para eles ficarem tranquilos que não vai fazer nada, e dá a palavra dele e todos ficam desconfiados. Enquanto organiza seus brigadeiros, Gabriela comenta com o Bruno que até que foi bom suspenderem as aulas da universidade hoje, por conta da nomeação da nova presidente, e não iria dar conta de tantos pedidos de brigadeiro. Bruno fala para Gabriela que desde que eles conversaram, ele não faz mais encomenda para o Miguel. Gabriela fala para Bruno que sabe e a galera tá curtindo mesmo os brigadeiros. Bruno diz para Gabriela que eles curtem porque os brigadeiros são gostosos demais. O telefone de Bruno toca e ele atende a ligação de Sofia e a cumprimenta. Sofia pergunta para Bruno se ele ficou sabendo do que aconteceu. Bruno responde que ficou sabendo por alto que o Grupo Alencar tem uma nova presidente. Sofia fala que é exatamente isso que queria conversar com ele e pergunta para Bruno se tem alguma forma de revogar essa decisão.
Bruno responde que lhe pareceu daqui de fora que a Lara agiu dentro da lei, e é possível sim que haja uma brecha, mas isso deveria ser visto com mais calma. Sofia pergunta se ele pode fazer isso para ela, e refazer o cálculo dos honorários e lhe representar, tanto no caso da Vila do Azul quanto da universidade, e pergunta o que ele acha. Bruno surpreende Sofia, dizendo que prefere ficar somente no caso da Vila do Azul. Sofia pergunta surpresa por quê. Bruno responde que é uma decisão pessoal, e ela sabe que advogar nunca foi sua ocupação principal e prefere a cozinha aos tribunais. Sofia fala que entende e depois eles falam sobre o outro processo e desliga o celular. Clementina pergunta para Sofia se Bruno não vai aceitar o caso. Sofia diz para Clementina que não. Ele falou que era uma questão pessoal, mas não acredita nele. Clementina fala para Sofia não ficar assim, e o Bruno nunca ligou para esse negócio de dinheiro, não liga para trabalho de advogado, e o negócio dele mesmo é a cozinha. Sofia diz que Bruno nunca foi com sua cara, e admira muito ele também não ter abandonado o caso da Vila do Azul. Yasmin chega na peixaria pedindo para ser a tesoureira da Vila do Azul, e Pedro fala que de jeito nenhum, e para ela arranjar o que fazer em outro lugar. Yasmin fala para Pedro que faz parte do negócio e agora tem tempo livre para se dedicar a veludo. Pedro diz para Yasmin que eles não precisam do trabalho dela e ela só faz parte do negócio porque chantageou o Paulo Roberto. Yasmin fala que como entrou pro grupinho deles não faz a menor diferença e quer ser a contadora da operação deles e tem formação e capacidade para isso. Pedro fala para Yasmin que o tráfico da Vila do Azul não é cabide de emprego não, e não vai deixar ela ter acesso aos números de venda da Vila do Azul, mas de jeito nenhum. Yasmin ameaça Pedro, dizendo que é bom ele entregar os livros e aceitar de bom grado, ou ela pode acabar com o brinquedinho lucrativo dele, do Paulo Roberto. Pedro ameaça Yasmin, dizendo que pode acabar com a vida miserável dela em um piscar de olhos. Yasmin fala para Pedro que se alguma coisa acontecer com ela, provas muito contundentes serão entregues ao advogado dela, e não pressionaria se não tivesse as garantias. Pedro fala que não são livros, são cadernos. Yasmin diz para Pedro lhe dar os cadernos. Pedro tira os cadernos do esconderijo e entrega para Yasmin. Graça vai buscar Vitor na cela e fala pro mesmo que tem uma pessoa querendo lhe ver. Vitor fica surpreso e pergunta se é Elizabeth, e Graça fala que não e pede para Vitor lhe acompanhar. Vitor fica surpreso ao ver Rafael. Rafael pergunta para Graça e Edivaldo se pode falar sós com o Vitor. A delegada fala que claro, se Vitor não se importar, e Vitor fala que tudo bem. Rafael fala para Vitor que esse tempo todo que eles ficaram sem se falar, ele pensou muito na infância deles, na juventude deles. Rafael fala para Vitor que queria pedir desculpas para ele. Vitor, surpreso, fala para Rafael pedir desculpas pelo quê? Rafael fala para Vitor que não soube se colocar no lugar dele e não conseguiu perceber o quanto que as coisas eram difíceis para ele na casa dele e o quanto que ele se sentia oprimido e diminuído e de certa forma se sentia até responsável pelo que ele fez. Vitor fala que de jeito nenhum, e ele e a mãe dele sempre lhe trataram como um irmão, como um filho. Mas para ele não bastava, queria ser ele, filho do reitor, e foi crescendo e se deixando tomar por esse sentimento de inveja, de ambição. E fala para Rafael que ele não tem nenhuma responsabilidade por ele não ter pensado, raciocinado e se deixado levar por esses sentimentos tão mesquinhos. Rafael diz para Vitor que não está dizendo que ele não errou, mas que ele, Rafael, foi um insensível com ele e não prestou atenção nesse monstro que estava sendo criado e podia ter lhe ajudado, falado com ele, aberto os olhos dele, mas ele não fez. E não fez porque os olhos dele estavam fechados para o que ele sentia. Vitor fala para Rafael que ele nem notava que ele se sentia menor do que ele. Rafael diz para Vitor que é justamente porque para ele o mesmo não é menor do que ele, e a visão que ele tinha dele era de um cara que veio de baixo, batalhador, que ia se tornar um grande médico. Rafael se levanta, estende a mão para Vitor e fala que quer lhe ajudar e chama Vitor de amigo. Vitor fala emocionado para Rafael que ele já ajudou muito e o perdão dele tira um peso enorme das costas dele. Vitor e Rafael se abraçam. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela.
Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Yasmin fala para Pedro que o novo funcionário foi contratado, está sendo pago para isso e tem um singelo nome de F, e pergunta para Pedro se ele pode dizer quem é. Pedro fala que ele só entrou na lista de pagamento, mas não recebeu nenhum centavo. Yasmin fala que isso ela já sabe, mas quer saber o que ele faz. Pedro fala que F presta um serviço e entrega uma ou outra veludo azul aí para uns clientes na Zona Sul. Yasmin fala que F é um aviãozinho. Yasmin pergunta quem é o F. Pedro fala que não interessa. Yasmin fala que já que não faz diferença, quer saber quem é então. Pedro revela que é F de Fernando.